Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico que as sessões são transmitidas através da página oficial da Câmara Municipal de Mirassol no Facebook. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª Sessão Ordinária de 2021 da Câmara Municipal de Mirassol. Presidente João Carlos Navarrete Filho, secretários Vanderlei Pinato e Ademir Massa. Aos 10 dias do mês de maio de 2021, nessa cidade comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, reunindo em sessão ordinária a Câmara Municipal de Mirassol. Às 17 horas, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Ademir Massa, Aparecido Gonçalves Dias, Daniel Souto, Fábio Henrique Cuni, João Carlos Navarrete Filho, João Paulo Maciel de Araújo, Luiz Fernando Nogueira, Vanderlei Pinato e Valmir Zé Pereira Júnior. Havendo-me legal sua proteção de Deus, o senhor presidente declarou aberta a sessão. O vereador Vanderlei Pinato, primeiro secretário, procedeu à leitura da ata de sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o expediente escrito. Projeto de lei 60, 61, 62, 63, 64 e 65, encaminhados à assessoria jurídica e às comissões para os devidos pareceres. Ofício do Executivo Municipal, em atenção a requerimentos que fica à disposição dos senhores vereadores. Ofício do Executivo Municipal, encaminhando cópia das leis. Arquive-se. Requerimentos, senhores vereadores, todos aprovados. Indicações encaminhadas ao prefeito municipal. Terminado o expediente escrito, passou-se para o expediente oral. Fizeram uso da palavra os vereadores Vanderlei Pinato, João Carlos Navarrete Filho, Ademir Massa, Luiz Fernando Nogueira, Valmir Zé Pereira Júnior e Daniel Pissolato Souto. Terminado o expediente oral, passou-se para a ordem do dia. Projeto de lei 55 do Executivo Municipal, regulamentando o artigo 101 da Lei 1612/90, Lei Orgânica do Município, para os fins de utilização e administração dos bens públicos de uso especial, aprovado pela maioria dos vereadores, com voto contrário do vereador Fábio Henrique Cuni. Projeto de lei 59 do vereador Vanderlei Pinato, que dispõe sobre a denominação de via pública do município de Mirassol, no loteamento 7 Life, denominando-a respectivamente de Rua Arlindo Ferreira de Matos, aprovado por unanimidade. Primeira discussão da proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Mirassol, que altera o parágrafo 3º do artigo 99 da Lei 1612/90, referente à outorga de uso de bens municipais por concessão, permissão e autorização de uso de bens municipais, aprovada em primeira discussão. Votaram favoravelmente a proposta os vereadores Ademir Massa, Aparecido Gonçalves Dias, Daniel Souto, João Paulo Maciel de Araújo, Luiz Fernando Nogueira, Vanderlei Pinato e Valmir Zé Pereira Júnior. Votou contra a proposta o vereador Fábio Henrique Cuni. Terminada a ordem do dia, não havendo o vereador inscrito em explicação pessoal e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima sessão ordinária e, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem aprova, permaneça como está. Ata aprovada por unanimidade. Delorde, senhor presidente. Sim. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que consultasse o plenário a respeito da inversão da ordem do dia. Ok. Vamos colocar então em votação a inversão da ordem do dia. Quem aprova a inversão da ordem do dia, permaneça como está. Ordem do dia aprovada por unanimidade. Então, a gente vai começar pela ordem do dia, secretário. Projeto de lei 28/2021 do vereador Ademir Massa, que dispõe sobre a alteração do loteamento Regisol 2, autorizando a instalação de comércio e serviços e da outras providências. Os pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Com a palavra, o vereador Capitão Cuni. Boa tarde, senhor presidente, Capitão Navarrete, vereador Ademir Massa. Com relação ao projeto de Vossa Excelência, a minha única ressalva
dentro do possível, é que antes de se colocar um projeto desse para aprovação por essa casa, era fazer tipo uma consulta com todos os moradores do bairro, se eles estariam de acordo com essa alteração, justamente para evitar transtornos futuros, como aquela pessoa que comprou um lote residencial e às vezes no futuro ele pode ter como vizinho um proprietário de um bar, de uma igreja ou algo do tipo. É só essa minha colocação, senhor presidente, que eu acho que seria muito pertinente, antes de votar, ter essa autorização dos demais proprietários do bairro. Presidente. Uma parte, senhor presidente. Parte concedida. É, Mas parte dele, desculpa, vereador. Só justificando, esse projeto está até parado na casa. Esse projeto, ele vai anexar um terreno lateral do Centro Espírita ali do Regisol 2. Fez o Centro Espírita, em vez de passar os dois, inclusive foi eu que pedi para passar comercial, e o terreno do lado não foi passado. E eles têm um terreno do lado, ele quer aumentar o anexo, entendeu? Então por isso que eles estão pedindo esse terreno aí. Sim. O projeto de lei continua em discussão. Senhor presidente, eu também, algumas pessoas têm nos abordado no dia a dia, porque temos vários projetos nesse mesmo sentido, né? Então eu concordo com o vereador Capitão Cuni. Eu acho que a gente deveria ouvir pelo menos a população ali dessas ruas que estão sendo citadas, para evitar algum problema futuro. Nós vamos pedir, é o seguinte, eu Senhor acho... presidente, Sim, por favor. eu acho então que deveria ouvir a população em todos os projetos. Audiência Seria de pública. Deveria ouvir em todos, então. Já que o vereador, isso aí já foi feito no mandato passado, várias mudanças, porque a pessoa que pede é uma pessoa que quer trabalhar, é a pessoa que quer, que tem o seu lote, a situação não está fácil para ninguém, a pessoa acaba muitas vezes transformando a tua casa num comércio que não faz barulho, que não atrapalha a vizinhança, enfim, as pessoas querem trabalhar. Então, já que é nesse sentido de que ouvir as pessoas, porque eu acredito que a população vota no vereador para representá-los. Então, o que eu acho? Que se todo projeto, então, deveria ouvir a população. Simplesmente isso. O que a gente pode estar adotando dentro da casa? Audiência pública é uma forma, e a outra, na verdade, é um abaixo-assinado. Nestes casos, então, tendo audiência pública ou abaixo-assinado, pelo menos na rua, o pessoal que vai estar sendo afetado, já seria importante. Num caso, num futuro de um madinho ou algum problema aí jurídico, teria um aval da população. Então, eu acredito que no futuro a gente pode estar adotando esse sistema, tá bom? Mas, então, o projeto continua em discussão. Vereador? Eu acho que o capitão Cuni tem toda a razão, como foi dito por alguns vereadores, que já foi passado assim na casa, mas que a população tem que entender, a pessoa que comprou o terreno, quando ela comprou residencial. Ah, ela mudou, quer mudar. Ah, tá, quer mudar para comercial. Como foi dito, tem que haver sim um contexto dos vizinhos para ver se é possível fazer essa mudança, até porque a pessoa compra um residencial para ter sossego. Aí passa comercial, não é o caso do outro projeto, mas a pessoa monta um bar do lado da sua residência, que não é feito para isso. Então, muitas das vezes, começando, esse projeto nem é de competência do Legislativo, e sim do Poder Executivo. Mas, respeito, como foi dito, esses projetos que vai ser apresentado hoje, já dei parecer favorável, mas a partir de agora, projetos nessa dimensão, eu acredito também que tenha que ter um levantamento, um estudo melhor nessa questão desses projetos. Porque muitas das vezes a pessoa, ela compra o terreno, ela paga 50 mil reais. Aí ela quer transformar em comercial, não estou dizendo que é a situação desse. Para o terreno também valorizar 150, dobrar o valor. E quem que perde com isso? O quarteirão todo ou o quarteirão todo ganha com isso? Então, bem falado como capitão aí, a gente tem que fazer o levantamento sim, como o vereador Pinato disse também, para que não ocorra situações como essa e também como alguns loteamentos querendo fazer desdobros. A gente tem que tomar um cuidado tremendo
até porque hoje para você parar um carro no São Francisco é a coisa mais difícil que tem do mundo, pelos desdobros de terreno, você não consegue parar, estacionar. Então a gente tem que tomar esse cuidado sim, e tomara que esses projetos agora, quando entrar na casa, a gente vai ter que analisar melhor mesmo. Tem toda a razão. Perfeito. O projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova o projeto permaneça como está. Projeto aprovado por maioria, menos o vereador Capitão Cuni. Projeto de lei 60/2021 do vereador Nando Nogueira, que dispõe sobre a alteração do loteamento residencial Parque dos IPs, autorizando a instalação de comércio e serviços no lote 11 da quadra 22. Pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 61 do vereador Daniel Soto, que dispõe sobre a alteração do loteamento Parque das Flores, autorizando a instalação de comércio e serviços nas quadras e lotes que especifica. Os pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Senhor presidente, é outro requerimento, talvez a vereadora Cida, que reside no bairro, se a senhora talvez ouviu algum morador sobre esta sugestão do nobre colega Daniel Soto, talvez a senhora poderia falar mais algum detalhe. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos da casa e aqueles que nos assistem via internet. Tenho sim, nobre vereador, ouvido várias pessoas pedindo, né, solicitando para que haja mais comércio no bairro, mesmo porque nós já temos essa área lá. Então, há muito pedido feito, sim. Nós estamos necessitando, o bairro necessita de melhorias. O projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 62 do vereador Daniel Soto, que dispõe sobre a alteração do projeto do loteamento Parque Residencial Celina da Lu, autorizando a instalação de comércio e serviços e da outras providências. Os pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 63 do vereador Daniel Soto, que dispõe sobre a alteração do loteamento Registral 2, autorizando a instalação de comércio e serviços e da outras providências, revogando o teor da Lei Municipal 4014/2017. Pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 64 do Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal 3.523, de 25 de setembro de 2012, dispondo que caberá ao presidente e ao tesoureiro do Conselho Municipal do Idoso gerir as despesas do Fundo Municipal do Idoso. Pareceres favoráveis da assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 65 do vereador Valmir Zé Pereira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de pavimentação permeável via piso grama ou similar, em rotatórias, canteiros e outros locais, onde é necessária a colocação de gramado em áreas públicas do município. Pareceres favoráveis à assessoria jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o projeto de lei em discussão. Pela ordem, presidente. Esse projeto de minha autoria, como eu disse, todos os loteadores
quando eles vêm fazer o loteamento no nosso município, até que eles têm posse do loteamento fica a coisa mais linda, os canteiros, rotatórias e assim por diante. A partir do momento que a prefeitura toma posse e começa a obrigação ser do município, muitas das vezes a gente se depara com rotatórias, canteiros, tudo que não tem condições de cuidar, muitas das vezes abandonado. Então eu pedi nesse calçamento, que nem está sendo feito lá no São Judas, com aquela grama, está a coisa mais linda lá agora, como eu falei, como eu disse antes. Mas se fosse um calçamento, lá ficaria muito mais bonita a cidade, com muito menos despesa para o município, para cuidar, e as pessoas poderiam se usufruir muito mais, fazendo caminhada e assim por diante. E a nossa cidade se tornaria uma cidade com uma visibilidade muito mais bonita do que quando estamos vendo aí alguns loteamentos que hoje as praças de lazeres, que era para o município, para os munícipes ter o lazer lá, se for lá não tem nem condições, como foi dito por alguns loteamentos já. A do São Mateus já sumiu, a quadra do São Mateus. Então, pode procurar em outros bairros aí que já deve ter sumido também. A do Geroto lá embaixo também já tinha sumido. Então, para que isso não aconteça mais no nosso município, que eles coloquem o piso permeável, onde vai ficar muito mais bonita a nossa cidade e muito mais econômico o nosso município. Coloco o projeto de lei continua em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Pode dar seguimento, secretário. Ofícios do Executivo Municipal encaminhando cópia das leis. Arquive-se. Ofício do Executivo Municipal em atenção a vários requerimentos dos senhores vereadores. À disposição dos senhores vereadores. Convite para audiência pública a ser realizada no dia 18 de maio do corrente, às 19 horas, no auditório da Câmara Municipal de Mirassol, para discussão do projeto de lei 57/2021, Plano Plurianual, e do projeto de lei 58/2021, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Convido as entidades representativas e a população em geral para participar da audiência pública para a discussão dos projetos de lei números 57 e 58 de 2021. À disposição dos senhores vereadores. Projeto de lei 66 do vereador Valmir Zé Pereira Júnior, que dispõe sobre a denominação de uma das vias públicas do município no loteamento Sete Life Mirassol, de rua Cleonice Papazidero Delmasquio. A assessoria jurídica e as comissões para pareceres. Projeto de lei 67 do vereador Ademir Massa, que dispõe sobre a denominação de uma das vias públicas no loteamento residencial São Judas Tadeu, de rua Esmeraldo Silva. A assessoria jurídica e as comissões para pareceres. Projeto de lei 68 do vereador Caco Navarrete, que altera o artigo 5º da lei 2412/2021, visando alterar a composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONAM. Assessoria jurídica e as comissões para pareceres. Requerimento 353 do vereador Júlio Salomão, solicitando que os funcionários dos Correios... Secretário, só um momento. Tem um projeto que foi saltado. Projeto de lei CONAM? Desculpa. É verdade, senhor presidente. Projeto de lei 69 do vereador Daniel Soto, que dispõe sobre denominação da praça pública do município do loteamento Miravista Residencial, denominando-a respectivamente de Praça Jamilde Pagliarini de Abreu, Praça Dona Miloca. A assessoria jurídica e as comissões para pareceres. Requerimento 353 do vereador Júlio Salomão, solicitando que os funcionários dos Correios sejam vacinados prioritariamente. Requerimento 358 do vereador Vanderlei Pinato, solicitando notificação do proprietário de lote, localizado na rua Santa Luzia, ao lado do número 1758, no bairro Aparecida, para que proceda a limpeza do mesmo. Requerimento 359 do vereador Nando Nogueira, reiterando a indicação 01, solicitando a instalação de lombada na rua João Paulo II, entre os residenciais Moritis e Melina, nos bairros Jardim Laguna. Requerimento 360 do vereador Nando Nogueira,
solicitando a pintura de sinalização de solo e aérea nas proximidades do cruzamento das escolas e das creches do nosso município. Requerimento 361 do vereador Nando Nogueira, solicitando a construção de redutores de velocidade nas ruas Guilherme Salles, na altura do número 3008, e São Sebastião, proximidade do número 3288. Requerimento 362 do vereador Nando Nogueira, de congratulações à senhora Maria Rosa Pereira Lopes pelos trabalhos sociais realizados há mais de 25 anos, participando com dedicação e empenho na ajuda às pessoas necessitadas de nossa cidade. Vamos fazer a leitura na íntegra desse requerimento. Senhor presidente, vimos por meio do presente congratular a mirassolense Maria Rosa Pereira Lopes pela prestação de serviços sociais há mais de 25 anos, tendo inclusive presidido a Conferência da Vicentina, e atualmente a senhora Maria Rosa pertence ao Grupo Solidário, uma união de pessoas com o intuito de ajudar o próximo que não possui fins lucrativos e realizam com dedicação e empenho campanhas para ajudar as pessoas mais carentes e necessitadas de nossa cidade. Mesmo durante a pior fase da pandemia, Maria Rosa realiza campanhas de assistência material, especialmente de alimentos, enfrentando diariamente muitos desafios para tentar propiciar a manutenção e o bem-estar de muitas pessoas de nossa sociedade. E por esta razão gostaríamos de congratulá-la pela sua dedicação e amor ao próximo. Requerimento 363 do vereador também Nando Nogueira, de congratulações ao mirassolense Fábio Soares da Silva pela arrecadação de 11 toneladas e meia de alimentos nas lives realizadas. Senhor presidente, vimos por meio do presente congratular o mirassolense Fábio Soares da Silva, também conhecido como Fábio Silva, residente na Rua das Petúnias, 2733, nesse município, por ter realizado 5 lives e conseguir arrecadar mais de 11 toneladas e meia de alimentos. Fábio Silva é cantor e reside na cidade com sua esposa e seus 4 filhos. Ele atua como representante comercial na área de tintas, estética e automotiva e começou a cantar há 5 anos, realizando participações especiais nos shows dos amigos Luiz Carlos e Adriano. Fábio já se apresentou em bares da cidade e aos finais de ano realiza shows nas praias do litoral norte. Para ele, a música é apenas uma paixão e não sua principal fonte de renda ou sua profissão. Aliando a sua paixão pela música e a pandemia, o cantor decidiu realizar várias lives para conseguir arrecadar alimentos, gerando no total de 5 lives a quantia de 11 toneladas e meia de alimentos. Ele aliou a sua paixão pela música em prol daqueles que estão necessitando de auxílio nesta fase de pandemia. E por esta razão gostaríamos de congratulá-lo pela sua dedicação e amor ao próximo. Requerimento 364 do vereador Fábio Henrique Uni, solicitando providências na fiscalização dos serviços gerais sobre a falta de podas de árvores existentes no passeio público de nossa cidade. Requerimento 365 do vereador Vanderlei Pinato, reiterando o requerimento 100/2021, solicitando o serviço tapa-buracos na esquina das ruas Maria de Fátima Costa e Ivone Maria Dornaica, no loteamento do Jardim Laguna. Requerimento 366 do vereador Vanderlei Pinato, solicitando a limpeza da Praça do Pomar, localizada na rua Antônio Alves Ferreira, altura do número 25, altura do número 255, no bairro Mais Parque. Requerimento 367 do vereador Júlio Salomão, solicitando informações sobre protocolos de afastamento dos servidores que tiveram contato com pessoas infectadas pela Covid-19. Requerimento 368 do vereador Fábio Henrique, solicitando a manutenção na pista de caminhada e nos equipamentos da academia ao ar livre do bairro Vale do Sol. Requerimento 369 do vereador Vanderlei Pinato, requer informações sobre a fiscalização de bares quanto à Covid-19. Requerimento 370 do vereador Júlio Salomão,
solicitando informações sobre cheques com assinaturas erradas. Requerimento 371 do vereador Daniel Soto, reiterando o requerimento 140, solicitando informações sobre o funcionamento do projeto de ecoterapia, método de reabilitação utilizado nas áreas da saúde, educação e equitação, voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. Coloco os requerimentos em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Cuni. com relação ao requerimento do vereador Daniel Soto, número 371, é muito importante esse requerimento por parte do vereador. E eu gostaria, vereador, se possível depois, acrescentar por que não atende pessoas maiores de idade na ecoterapia também. Porque, pelo que eu entendi, só atendem crianças e alguns adolescentes. Se desse para abranger toda a faixa etária, que todos precisam desse tipo de atendimento e serviço. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel. Inclusive, né, senhor presidente, eu conversei hoje também com o chefe de gabinete, doutor Renato, expliquei para ele a intenção, né, desse projeto, que seria um projeto muito benéfico para a população, essas pessoas que precisam, as crianças, né, que precisam utilizar da ecoterapia. Então, isso não pode parar, nós temos que rever, acho que pode ser prorrogável por mais um ano, ou se não, abrir uma nova licitação. Não sei se o que vai ser feito. Estão estudando, mas devemos ter a atenção máxima voltada a esse problema da ecoterapia, porque ajuda, né, muitas crianças de nossa cidade. Os requerimentos continuam em discussão. Qual a palavra? Com o vereador. Gostaria de comentar o requerimento do vereador Nando, em questão do artista Fábio Silva, onde ajudou e muito nosso município em questões de alimentações, inclusive até esse vereador. Quando eu precisei, com a família, ele prontamente ajudou aí a equipe dele e foi na residência da pessoa e viu a necessidade que a pessoa estava. Não só o Fábio, como os outros artistas do nosso município, como foi dito, eles fizeram lives aí sempre pensando no menos favorecido. Então, parabéns, Fábio Silva. Em nome do Fábio Silva, eu cumprimento a todos os artistas que fizeram live também, contribuiu com o município. E é disso aí que a gente precisa. Pessoas como ele, que regaçou as mangas aí e, na medida do possível, ajudou o menos favorecido. Presidente, outro requerimento também que eu gostaria de comentar é o requerimento do vereador Pinato, onde ele pede fiscalização nos bares, né? Eu acredito, sim, que deva ter fiscalização, um cuidado aumentado, mas eu acredito, vereador, que não só no bar, entendeu? O bar também lá existe pai de família, as pessoas que trabalham necessitam. Eu acredito que deva, sim, ter um cuidado maior, não só no bar, como na igreja, assim por diante, em todo o nosso município. E sabemos da dificuldade do Covid. Pela ordem. Sabemos da dificuldade do município, então esse requerimento eu vou votar contra ele no momento, até porque, como foi dito, eu acho que não é só os bares que tem que tomar o cuidado, são todos. Inclusive tem alguns bares que eu vou que tem o distanciamento, tem o álcool em gel nas mesas e assim por diante. Então eles não podem pagar só usando o nome do bar. Então, a cidade um todo tem que tomar um cuidado. Então, como eu disse, não é só os bares, é a igreja, assim por diante. O que tiver infringindo as regras nesse momento deve ser fiscalizado sim, mas não só usar o nome do bar. Essa é uma opinião minha. Os requerimentos continuam em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Quem aprova permaneça como está. Requerimentos aprovados por unanimidade, somente o requerimento. Então, podemos passar já, terminado o expediente escrito, passaremos para o expediente oral, com a palavra o primeiro secretário, para que faça a chamada dos senhores vereadores, conforme a inscrição no livro próprio. Vereador Pinato.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes e que nos acompanham através das redes sociais. Quero saudar também o nosso amigo Tiago Barbosa, foi candidato a prefeito. Obrigado pela presença, Tiago, também o Fábio, também o nosso amigo Fernando Cruz. Muito importante a presença do cidadão, da cidadã, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo, né? E acompanhar o trabalho de cada vereador, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitando as palavras do vereador Valmir, sobre o meu requerimento, informações sobre a fiscalização de bares quanto à Covid-19, nobre colega, eu respeito sua opinião. Eu citei os bares, vereador, porque a grande reclamação que eu estou recebendo cita especificamente alguns bares de nossa cidade. Continua ainda, senhor presidente, funcionando até altas horas da madrugada. As pessoas dizem que estão cansadas de ligar e não estão sendo atendidas. Então, eu fiz esse requerimento com o objetivo de saber exatamente como está a fiscalização dos bares da nossa cidade. O vereador tem razão, não é somente os bares. Igrejas, comércio e qualquer outro setor que receba pessoas, né? Temos que cumprir o decreto estadual, a qual a prefeitura é obrigada a seguir, senhor presidente. Mas eu não sei, uma pessoa me perguntou quantos bares foram autuados, vereador. Eu não sei. Algum vereador sabe? Eu não sei, senhor presidente. Então, nós temos que ter informações, saber exatamente quantos fiscais temos hoje no município. 4, 5, 10? Me parece que é 4. Então, como eu disse a semana anterior, na última sessão, 4 fiscais é quase nada para uma cidade do tamanho de Mirassol. Concordem, senhores vereadores? É impossível você fiscalizar a cidade de Mirassol com 4 fiscais apenas. E também eu estou perguntando ao diretor da área, temos que ter uma linha direta com algum fiscal nos finais de semana, de madrugada, para a pessoa poder ligar para o fiscal e passar a denúncia. Concorde, senhores vereadores? Pois não, vereador, doutor. O vereador Pinato, além dos fiscais da prefeitura, o coronel, o comandante da Polícia Militar do Estado também disponibilizou a Polícia Militar para fazer fiscalização quanto a tumultos. Também o pessoal pode ligar no 190, que eles estão autorizados, se caso tenha algum tumulto, ir lá fiscalizar, se for o caso. Não pode multar, não pode mandar embora para casa, não tem esse poder, mas pode dispersar as pessoas que estão tumultuando. Mas a obrigação efetiva é do departamento de fiscalização da prefeitura. Postura, né, da prefeitura, aí sim pode autuar, notificar e depois autuar. É a prefeitura que pode notificar e multar também. Isso, agora dispersar aglomeração, a PM pode fazer. Então, eu citei os bares também, porque no sábado uma pessoa me ligou e falou que tinha mais de 100 pessoas em um bar aqui no centro. Todo mundo, vereador, aglomerado. A igreja mantemos todo o distanciamento possível, todo. Ao menos a minha comunidade, senhor presidente, todo o distanciamento. Esses 2 anos aí, nunca tivemos um caso de Covid aqui na paróquia São Pedro. Nenhum caso, graças a Deus, porque respeitamos todos os protocolos de segurança. Eu sei que é impossível agradar todo cidadão, mas a nossa parte, eu faço parte da diretoria, a minha parte eu assumo, senhor presidente, senhores vereadores. Nós cumprimos religiosamente as normas de segurança. Ninguém entra sem máscara, álcool gel na entrada, distanciamento, higienização do local onde a pessoa senta, tudo dentro dos protocolos de segurança. Acredito que o pastor Massa, a vereadora Cida, em suas respectivas igrejas, fazem a mesma coisa, correto? Então, senhor presidente, não sou nada contra qualquer bar na cidade. Por favor, não venha amanhã me criticar nas redes sociais, né? Eu estou preocupado com a segurança das pessoas. Hoje mesmo de manhã, senhor presidente, senhores vereadores, na TV tem, saiu uma reportagem, senhor presidente, Pereira Barreto, Pindorama, Santa Adélia, Paraíso, houve um grande aumento dos casos de Covid. E os bares estão proibidos de atender as pessoas ali presentes.
Essas 4, 5 cidades. Hoje de manhã na TV tem. Porque em Paraíso, uma pequena cidade, inclusive estive lá semana passada, nós temos clientes daquela cidade, uma cidade pequena, menor que Bálsamo. Estão explodindo os casos de Covid naquela cidade. Então é muito preocupante, senhor presidente. Na semana passada, mais 2 amigos nossos faleceram por causa de complicações da Covid-19. Então, a nossa preocupação com o vereador, as pessoas estão nos questionando, por isso que eu fiz esse requerimento, e queremos saber todas as informações do setor de fiscalização da prefeitura, para a gente ter informações, né, e passar para as pessoas que nos abordam no dia a dia. Senhor presidente, eu também gostaria de mandar nossos sentimentos à família do senhor Ivo. Todo mundo acho que conhecia o senhor Ivo, né? Era funcionário da prefeitura há muitos anos, motorista da ambulância, acho que por quase 30 anos. Ele faleceu na semana passada, né? O senhor Ivo é uma pessoa, todo mundo gostava muito dele, frequentava muito aqui a comunidade paroquial de São Pedro. A dona Maura, nossos sentimentos, né? Aos filhos, netos, bisnetos, uma pessoa que merece todo o nosso apoio, né? Faleceu um infarto fulminante. Então, a família ficou muito chateada, muito triste, né? Então, vai os nossos sentimentos aqui do Poder Legislativo de nossa cidade, a toda a família, a esposa, a dona Maura e todos os seus filhos. E também, senhor presidente, na semana passada eu fiz um requerimento para o senhor prefeito municipal sobre a situação dos casos de dengue, né? E chegou aqui a resposta, uma resposta até longa, inclusive, assinada pelo Departamento de Saúde, né? A dona Mara Cardoso Souto, né? Chefe de Divisão Técnica de Vigilância em Saúde, e do Franklin Uder de Oliveira, que é o diretor do Departamento Municipal de Saúde. Eu fiz um resumo aqui, senhor presidente. Ele diz que o trabalho de prevenção e controle contra o mosquito da dengue é realizado durante todo o ano, de maneira ininterrupta, através das visitas dos agentes de combate às endemias, que percorrem os imóveis de todo o município, percorrendo todos os bairros. Ao término das visitas em todos os imóveis do município, os agentes fecham um ciclo de visitas e iniciam um novo ciclo. Essa atividade, que ocorre durante todo o ano, é o trabalho de rotina, muito importante isso, denominado Casa a Casa Rotina, que tem o objetivo de identificar focos do mosquito e orientar a população quanto à eliminação do mesmo, para que assim mantenha o ambiente sem a presença de criadouros do vetor. E todo o trabalho de prevenção e controle da dengue segue as normas técnicas do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, o qual acompanha, orienta e apoia tecnicamente todos os municípios através da SUSEM, que é a Superintendência de Controle à Endemia. O que me deixou preocupado, senhor presidente, ele disse aqui que Mirassol tem um elevado número de pendência em imóveis que não são nebulizados, por estarem fechados ou que recusam a aplicação do inseticida e não recebem a visita dos agentes da saúde. Então é muito sério isso, né? Em nosso município, o índice de pendência e recusa referente a essa atividade é alto, o que torna a referida atividade ineficaz. Então precisamos fazer um requerimento também, né? Aí talvez precisa uma medida judicial, doutor, as pessoas poderem entrar no imóvel que o cidadão não deixa eles entrarem. A prefeitura tem que fazer uma petição judicial, é isso? Então é um assunto muito delicado, né? Talvez o vizinho deixa, o do lado não deixa. E lá pode ter um criador do mosquito ir na minha casa e picar a gente. Correto? Então é muito grave esse problema, né? Uma parte, vereador. Pois não, pastor Márcio. Pelo que eu fiquei sabendo, extrapolou os casos positivos esse mês de dengue em Mirassol. Extrapolou. Até semana passada eram 105 casos. Exatamente. E realmente, ali nos predinhos, tá? A SUSEM não tem visitado os predinhos ali. Não tem. Tá, tenho reclamação aqui que chegou até para mim aqui, entendeu? E até eu falei com o Frank, ele disse que todos os pacientes agora automaticamente tem que procurar o pronto-socorro, né? Para pedir hemograma de avaliação
e automaticamente, sendo considerado, vai saber onde é a região dele para fazer, entendeu? A fiscalização da SUSEM está visitando a localização da pessoa que está com problema de dengue. O dengue é um caso muito sério, senhor presidente e senhores vereadores. Deve ter, a semana passada, 105 casos. E a semana, várias pessoas, tomei conhecimento, que estão com dengue. Então, vamos esperar que o departamento jurídico da prefeitura entre em contato com o Poder Judiciário, né, e consiga uma autorização, permissão para entrar nos imóveis que não aceitam a visita dos agentes da saúde. Também, senhor presidente, esse convite que nós recebemos hoje, sobre a audiência pública, Vossa Excelência disse que todas as entidades estão convidadas, né? E a gente percebe, nós que fomos vereadores em outros mandatos, né, vereador Valmir, há um desinteresse muito grande, senhor presidente, das entidades do município em estarem participando dessas audiências públicas. Talvez seria importante a gente fazer um ofício e encaminhar para todas as entidades, clubes de serviços, igrejas, todas, para que todas tenham conhecimento, porque depois é aprovado e muitas vezes a gente fica recebendo críticas, né? E a pessoa fica criticando e não vem participar da audiência pública. Uma parte, Pois vereador. não, presidente. Eu vou pedir, então, para fazer o encaminhamento amanhã, fazer cópias, encaminhando para as entidades, É muito as instituições aqui da cidade, para eles terem ciência do que acontece aqui dentro da casa e das leis, diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Correto. É muito importante a participação do cidadão acompanhando esse debate na Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Júlio Salomão. Boa noite, senhores vereadores, munícipes aqui nessa Casa de Leis e munícipes que estão na internet nos assistindo. Retorno agora de uma semana na qual tive dengue, que foi citada agora pelo nosso querido Pinato, e foi algo que me assustou pela quantidade de casos, muito bem falado posteriormente pelo vereador Massa. A quantidade de casos é assombrosa. Eu fui até o HB em São José do Rio Preto e é assustador nós observarmos a quantidade de pessoas lá, não é, tomando medicação por conta da dengue. E eu, retornando às minhas funções, pedi que se fosse feito um requerimento, e aí me informaram, Pinato, sobre o seu requerimento, e li a resposta dele. Dentro dessa resposta, observada essa situação, eu fiz um segundo requerimento, perguntando se os casos constatados de mirassolenses em São José do Rio Preto são enviados para Mirassol, porque eu fui um caso constatado de dengue em São José do Rio Preto. Então, de que maneira que esses dados são cruzados? Porque muitas vezes nós recorremos pela falta de saúde do nosso município, nós recorremos a São José do Rio Preto, e aí vários casos de dengue de Mirassol são oferidos em São José do Rio Preto, né? Você vai fazer o exame em Rio Preto. Então, eu queria saber se isso chega até Mirassol, né? E de que maneira que chega essa informação, né? Pois se o mirassolense é constatado em Rio Preto, como que vem a vigilância? Né? Como que esse servidor, né, que toma cuidado dessa região onde foi constatada a dengue, chega até essa localidade? Outra situação, nós já sabemos que o município de Mirassol carece de fiscalização em diversos setores. Questionei também a quantidade de agentes, porque nós precisamos saber a quantidade de agentes que estão no nosso município. Se essa quantidade de agentes não for, né, a necessária, quais medidas devem ser tomadas para que se tenham mais agentes? Novamente, teve um dia aqui que eu citei, né? Falei, não é que só existe a Covid, nós temos outras questões. O vereador Cuni também fez um requerimento, né, Cuni, em janeiro, que vai falar posteriormente, acerca da dengue.
E o que mais impressiona é que esse momento agora é um período que inicia a seca. E estamos tendo um aumento do número de casos de dengue. Então, isso é assustador. Tá? Nós não podemos também tratar de um lado e esquecer o outro. Então, é necessário que fiquemos atentos a essa questão dos casos de dengue. E, para isso, fizemos um novo requerimento, tá? Trazendo novos questionamentos. Tá bom, Pinati? E dengue mata, né? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não podemos nos esquecer. Boa parte, vereador. Por favor, Também concedido. fiz um requerimento sobre a epidemia de dengue, né? Eles mandou a resposta dizendo que vários agentes estão ajudando na vacinação no postão, na vacinação da Covid. Por isso está faltando agentes no caso da dengue. Mas assim como o Pinato, né, falou, a dengue também é uma doença que ela, lógico, tem um índice de mortalidade e letalidade menor, mas nós não podemos nos esquecer. Né? Vale lembrar que a vigilância sanitária não é do município, né, tem toda essa questão, mas precisamos estar atentos a essa situação. Ok? Uma outra situação que chegou até nós, ainda sobre a saúde, foi que o atendimento à Covid a pessoal e o atendimento normal, né, de outras enfermidades, ele não tem acontecido com tanta rapidez. Inclusive, vereador João, se quiser falar acerca da contratação dos médicos, né, João, que você falou semana passada, inclusive. Júlio, houve o chamamento de 9 médicos, mas com toda essa pandemia está tendo muita falta de mão de obra na área da saúde, mas ainda conseguimos fazer a contratação de 6 médicos. E eles já estão em atividade já no município. Lógico que precisamos muito mais, sabemos disso, mas... Já tem o chamamento de mais 3. Isso. Então, é muito importante para o município, e a gente vê que já existe essa ação aí para que aumente o número de médicos em atividade na nossa cidade. Tá? Eu fiz um requerimento agora sobre as doses remanescentes, a chamada xepa da vacina. Essa xepa da vacina, né, pelo método utilizado para retirar das ampolas, sempre sobra um pouco. E diversas cidades, como a cidade de São Paulo, capital, por exemplo, eles estão determinando para essa xepa, o município tem liberdade para isso, e ele elenca grupos prioritários. Tá? Me foi trazido um pedido por parte, né, dos funcionários dos Correios, para que fosse-os colocado, já que eles estão em contato direto com a população e tem uma circulação muito grande no município. Então, dei essa ideia, né, para o nosso Departamento de Saúde, para que ele avalie se considera realmente isso necessário, importante. Eu achei de grande valia, né? Inclusive, um munícipe aqui, durante a sessão, me falou: Júlio, preste atenção, né, para eu prestar atenção aí sobre os motoristas de ônibus também. Né? Vou encaminhar, né, logo após essa sessão, um ofício que seja para o Departamento de Saúde, também para inseri-lo, são apenas 2 profissionais. De que maneira que funciona, né, essa xepa? É criado um cadastro no município, e a partir desse cadastro o chamamento é imediato. Então essa pessoa já é chamada: você precisa vir se vacinar, tem que ser agora, porque a vacina está lá. Né? Então, essa pessoa vai e se vacina. Posterior a isso, pedi que fosse encaminhado, vacinados esses profissionais, que fossem encaminhadas as outras doses para os profissionais da educação. Haja visto, né, nós vamos falar um pouco à frente, um pouquinho sobre educação, haja visto que já há um parecer jurídico de não retorno das aulas presenciais enquanto durar a fase vermelha e laranja. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Todavia, para finalizar essa situação da saúde, eu gostaria de parabenizar o Executivo Municipal pelo projeto conjunto da saúde com a educação, um projeto oftalmológico, né, que fará a doação de óculos para crianças necessitadas. A gente sabe, nós como professores, como educadores, nós compreendemos a necessidade que tem um aluno de ter uma boa visão. Quem geralmente observa que a criança necessita de óculos é o professor. Então, esse professor, essa professora
que está nas fases, nas etapas iniciais. Olha a importância, não é, do pedagogo, a importância do magistério, para se avaliar as deficiências, os problemas da criança logo na primeira infância. Então, esse é Oi, pois não. Você tem um projeto na casa que, quando a criança vai para a escola, quando ela vai começar a primeira série, automaticamente a criança ela tem uma deficiência muito grande de saber se ela está com problema de vista ou não. Ela não consegue se identificar. Então, eu tenho um projeto na casa, para quando a criança ir para a escola, automaticamente todas elas passar por exame. Isso é baratinho, rapaz. Eu não sei a dificuldade que o pessoal acha, entendeu? Examinou todo mundo, está todo mundo bem, a criança vai fazer todos os anos bem. Você entendeu? Não, fantástico. Tem um projeto que está aí. Fantástico. Muito vereador, positivo. Uma parte. Eu queria cumprimentar até o pessoal do projeto Maria Renault, que são alunas da Unilago. Esse projeto é delas, né? Elas vieram conversar comigo, a Camila Lázaro, que é a responsável. E desde o primeiro momento, a gente foi atrás do executivo. O executivo abriu aí esse leque enorme, tanto com a saúde, a educação, a ação social também com o Éder. E fantástico, o projeto delas é fantástico, Sim, sem dúvida. Se eu não me engano, vai passar por todas as escolas, inclusive, né? Começou agora e vai passar pelas demais escolas do nosso município. Então é muito importante a gente parabenizar essa situação, né? Bom, agora um pouquinho sobre educação. Eu gostaria de falar sobre os cheques que foram entregues para o pagamento das servidoras, não é, que foram contratadas, terminou agora, não é, esse período contratual. A gente compreende que há, né, um prazo final. Todavia, nesse pagamento ocorreu um número elevadíssimo de cheques que vieram com a assinatura errada. A assinatura não bateu. Há profissionais que moram em outros municípios. Há pessoas... Mais um minuto, por favor. Há pessoas, né, que elas necessitam voltar aqui para a nossa cidade, sair da cidade que elas estão, vir para cá, para novamente descontar o cheque, ou para pegar o outro cheque. Então, esse é um problema muito grave que nós encontramos aqui no nosso município, de assinatura errada em cheque. Isso é absurdo, né? Outra situação que nós encontramos dentro da educação é essa retomada das aulas. Nesse momento em que nós temos um parecer que a POSP, ela entrou contrária à volta às aulas, neste momento de pandemia, de que da fase vermelha, da fase laranja, e o parecer da juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti é de que obrigação de não fazer consistente em não realizar atividade presencial com convocação dos trabalhadores integrantes das categorias dos profissionais substituídos pelas entidades autoras, filiados ou não, nas escolas de educação básica do Estado de São Paulo, estaduais ou municipais, nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. Então, assim, a gente acha muito estranho, né, se parar nesse momento a educação à distância, né, essa educação via internet, e voltar às aulas em todo o município, né? É uma tragédia que está sendo anunciada nesse momento. Essas são minhas palavras. Vereador Capitão Cuni. Senhor presidente, Caco Navarrete, em nome do qual cumprimento todos os vereadores presentes e os munícipes aqui na nossa Casa de Leis. Vereador Pinato, com relação a esse requerimento que responderam para o senhor,
da pandemia de dengue, no meu entendimento, houve um pouco de inverdade por parte de quem lavrou esse requerimento, essa resposta a esse requerimento. Porque no dia 26 de janeiro, senhor, desse ano, eu fiz um requerimento justamente para a divisão epidemiológica, porque era o período de chuvas e, consequentemente, ia aumentar o número de casos de dengue. E como não me responderam, eu fui até na divisão epidemiológica, saber o que estava acontecendo. Cheguei lá, eu não sei o nome da senhora que me atendeu, mas ela virou e me falou que o controle da dengue é uma utopia no município. Se é uma utopia, senhores, fecha a porta daquela divisão epidemiológica e vai todo mundo embora. Se é uma utopia, então não precisa ter divisão epidemiológica. E se na época da chuva não tomaram providência, agora nós estamos colhendo os frutos, que são várias pessoas contraindo dengue. Várias pessoas contraindo dengue. E quem pegou sabe como que é difícil. Não é somente hidratação e controlar a febre. Em alguns casos, a pessoa tem que ficar internada. Então, eu acho que isso daí deveria ter uma atenção um pouquinho mais especial por parte da prefeitura. Vereador, quem falou que é uma utopia é funcionário do departamento? Sim, eu não conheço ninguém do departamento. Eu fui lá como um cidadão mirassolense e aí ela me atendeu dessa forma. E aí teve uma resposta a contento. E, senhores, não adianta nada também se o nosso departamento que cuida da parte de limpeza não zelar pelos terrenos públicos do município. Um exemplo clássico é o nosso recinto de exposição. Se os senhores forem até lá, vão verificar que está um matagal. E daí é um deles. Sem contar as áreas que a prefeitura, às vezes, devido à dimensão do município, às vezes não dá conta de zelar. Né? Casos igual do Regisol, no final lá, próximo ao ponto de apoio. Alguns casos ali próximo ao Bela Vista e tudo mais. Então, o certo seria o quê? Fazer um mutirão justamente para quê? Localizar esses focos, né? Esses locais onde realmente possa ocorrer o acúmulo de águas. E também, né, senhores? Verificar também, junto com a prefeitura, o número de agentes para fiscalizar essa ação. Outra coisa que me surpreendeu, senhores, é que algum tempo atrás eu fui visitar a farmácia popular e havia a falta de alguns medicamentos. E aí depois publicaram, inclusive o vereador João Paulo falou que tinham conseguido a aquisição de medicamentos novos e tudo mais. Mas eu acho estranho, porque hoje um munícipe publicou num grupo de WhatsApp que está faltando remédio de pressão arterial na nossa farmácia. Até então eu até tinha parado de cobrar a farmácia popular, porque o meu entendimento é que a prefeitura havia adquirido os medicamentos. Mas ainda está faltando esse medicamento de pressão arterial. Vamos fazer o requerimento solicitando a prefeitura para aquisição. Uma parte, vereador. Claro. Só a título de esclarecimento, curiosidade da população, esses remédios de pressão, controlar a pressão, né, pressão alta, eles podem ser também adquiridos gratuitamente nas farmácias populares descentralizadas. Do comércio mesmo, ela tem um convênio com o SUS. Certo. É bom, é uma informação muito importante. Encerrando aqui meu discurso, senhores, eu gostaria muito de parabenizar todos os policiais militares do 52º Batalhão. Não sei se os senhores estão sabendo, mas algumas mulheres que praticam o ciclismo aí, andam de bicicletas em trilhas, meio de canavial, e elas estavam sendo vítimas de assédio e até de estupro, né?
O último caso foi na região de Tanabi, né? E, felizmente, a Polícia Militar, em posse das características do autor, conseguiu localizar e fazer a prisão. Uma parte, vereador. Claro. Só foi tentativa, né? Foi uma tentativa de estupro, né? Não chegou a... É que, na verdade, senhor presidente, hoje um simples toque ou algo assim já se caracteriza o estupro. Tá certo. Então, gostaria de parabenizar, né? E, inclusive, a Polícia Militar soltou algumas dicas de segurança, principalmente para o público feminino que está praticando ciclismo aí, tomar algumas cautelas e ações preventivas para evitar esse tipo de situação. É só, senhores. Vereador Nando. Boa noite a todos, senhores vereadores, ao público presente aqui, em nome do Fábio Silva, Tiago Barbosa, Sargento Freitas, Fernando Cruz, Walter, Fabinho também, cadeirante. Eu cumprimento a todos também que estão assistindo nós pela internet. Eu venho aqui agradecer o trabalho do projeto Maria Renaud, como é, Caco? Renaud? Maria Renaud. Renaud, né, do grupo Unilago, né? E está fazendo o teste de acuidade visual nas crianças, né? Que vai atender 3.600 crianças da rede municipal de Mirassol. Muito obrigado aí pelo trabalho, né? Dessas voluntárias aí. Eu pedi para fazer um requerimento, né? Que não sei se os senhores viu, na TV tem, né? Um bombeiro militar salvou a vida de uma criança de um simples primeiro socorro, né? Que ele soube fazer o procedimento, que o pai, desesperado com a mãe, não soube, porque se o bombeiro não está lá na hora, aquela criança tinha morrido, né? Então, eu estou pedindo no requerimento que o município consiga dar esse curso de primeiro socorro para as crianças, né, e para os pais. Ou com o bombeiro militar, ou com o bombeiro civil também. Tem uma amiga nossa, Vânia Blanco, no entanto, teve na campanha do Dr. Edson. Né, ela tem uma escola de bombeiro civil. E ela tem um projeto de dar curso para as crianças, para os pais, né? E nesse curso aprende vários trabalhos, vários procedimentos de primeiros socorros, né? Entre um deles é massagem cardíaca, aprende a desengasgar a criança, no entanto, salvou a vida dessa criança, estancar sangramento, amenizar queimaduras, desafogar, fazer transporte das vítimas, né? Cuidar da fratura óssea, né? Então, é de extrema importância o município conseguir dar esse curso aí para as crianças, né? E para os pais dessa criança, se possível, né? De extrema importância. Também quero agradecer a ação social, em nome do diretor Éder Pinhabel, que deu a resposta para mim sobre o curso, o requerimento que eu fiz, né? No entanto, já abriu o curso no SEBRAE, né, de qualificação dos adolescentes, e logo vai abrir no SENAI também. Meu agradecimento aí ao diretor Éder Pinhabel. Outra situação também, eu como fiscalizador do município, vereador, liguei para o capitão Cuni, semana passada, né, capitão? O que aconteceu? A mãe do adolescente me ligou, falou, Nando, você vai comigo? Porque eu fiz um cadastro do meu filho, né, adolescente, sobre estágio, e ele foi sorteado nesse estágio, né? Está aqui, que para mim está em tal horário, não vou falar o local, né?
vou resguardar o estabelecimento. E você vai comigo? Eu falei, vou, porque o estágio que eu saiba é pelo CCEE, né? É pela prefeitura, CCEE, e as empresas automaticamente entram em contato com o CCEE para eles fazerem esse cadastro, né, dos adolescentes e pelo SENCA. Eu fui. Aí eu entrei, cheguei lá no estabelecimento. O que você é do adolescente? Sou amigo. No entanto, eu sou amigo mesmo da mãe do adolescente. Aí começou a falar, né? Aí não deu 5 minutos de conversa, já falou, tem que pagar uma taxa, não sei do que, né? Começou já, né? Então, o que ele está passando? Eu não indaguei, a empresa existe. Eles, no entanto, existe, é uma empresa de curso profissionalizante. Mas só que ele já cometeu um crime, que eles passam uma coisa na internet, chega lá é outra. Tinha que pagar 600 à vista, ou 12 parcelas, não sei do que, né? Aí, nisso, eu questionei. O rapaz se exaltou. Aí, eu liguei para o capitão. O capitão acionou a viatura para mim, né? No entanto, queria até que o doutor dava uma palavrinha, que ele está infringindo a lei do consumidor, né? Nando, esse crime é um crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 67, propaganda abusiva, enganosa, prevê crime de detenção, tá? Então tem que ficar esperto com isso daí, principalmente os responsáveis por essa empresa, que pode caracterizar um crime. Sim, eles cometeram outro crime, que eles falaram que era, olá, sou o Vinícius, não tinha nem o Vinícius, era outro nome, né? Então, quero agradecer à Polícia Militar, ao nome do capitão Cuni, que prontamente acionou a viatura, né? Então, aqui em Mirassol, acho que eles não voltam tão cedo, não. E eu também não quero que vocês voltem para enganar o povo aqui, não. Também entrou 2 congratulações em meu nome e dos demais vereadores, ao nome do Fábio Silva, que ele fez 5 lives. Foi o primeiro a fazer live, né, Fábio? Mirassol, né? Foi um dos primeiros. Em seu nome eu também, né, quero agradecer a todos que fizeram live, né, que alimentou várias famílias. Muito obrigado, viu, Fábio? Foi 11,5 toneladas essas 5 lives, né? Deus te abençoe, tá? Só Ele para te recompensar. Outra congratulação eu fiz para Maria Rosa Pereira Lopes. Ela é dona da ótica Santa Rita. Há 25 anos ela vem fazendo trabalho voluntário social em Mirassol. Ela foi presidente da Conferência da Vicentina. Hoje ela é chefe aí de um grupo solidário. No entanto, ela auxilia vários outros grupos também. No entanto, o meu, o Grupo Omael, o grupo do Fábio Silva, do Tiago Barbosa, o grupo Coração, vários grupos ela ajuda, né? E no nome dela eu quero agradecer aos outros grupos também, que na medida do possível, vem ajudando. A Maria Rosa, ela não ajuda só com alimento, remédio, não, ela monta a casa inteira para a pessoa. A pessoa vem da Bahia, né, ela pega e consegue montar a casa inteira, desde do guarda-roupa até, né? Então, essa... Ô, Nando, posso só pode partilhar você novamente? Obrigado pela gentileza. Você tocou na questão da Vila Vicentina, eu quero só deixar... Não, Vicentina, é conferência, é diferente. Vila Vicentina é outra. Ah, tá, então desculpa. Isso. Tá? Então, Maria Rosa, abençoada por Deus, Deus te abençoe, que dê muita saúde para você continuar aí ajudando as famílias aí, tá bom? São essas minhas palavras, boa noite, fica com Deus. Vereador Dr. João Paulo. Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite aos munícipes aqui presentes na casa, boa noite a todos que estão assistindo a gente pela internet.
Só, então, Nando, eu queria passar uma informação, eu achei que a gente estava falando da Vila Vicentina, desculpa pelo engano, mas só a título de curiosidade, vai ter a 4ª Casa Solidária, a pastelada que vai ser realizada pela Vila Vicentina, no sábado, dia 29 de maio, e no domingo, dia 30 de maio, tá? São 4 pastéis a R$20. Quem puder ajudar, tem os pontos de venda do convite, eu acho que ali no Quiruba, ali na Marque, no Balipa e alguns outros locais. Eu não quero ser repetitivo, só voltando a falar sobre aquela ação do Pequenos Olhares, que o Júlio falou, o Caco complementou e o Nando saudou. É uma informação importante que acho que ficou aqui, acabou caindo no esquecimento, é que esse projeto da Maria Renault aqui, ela teve o apoio da empresa Encilor, que é representante da Varilux, e do Hospital do Olho. E, na medida que as crianças são identificadas com alguma doença oftalmológica, que há necessidade de óculos, as empresas vão doar, então, esse óculos, tanto a armação quanto a lente, para essas crianças. Eu, na última sexta-feira, eu participei, lá na Darcy Amâncio, na escola Darcy Amâncio, e é um trabalho muito sério mesmo, então a gente tem que parabenizar esse projeto, parabenizar o Hospital do Olho, parabenizar a Insolar, a Medicina da Unilago e a Prefeitura, que abriu as portas aí. Eu acho que a gente tem que ter essa parceria público-privada, é de grande importância ao nosso município e às políticas públicas, tá? Sexta-feira ainda, estive com o deputado federal Júnior Bozella, do PSL, tá? Eu, o doutor Edson, o Ricardo Moneco, presidente do PSL, o Tiago Barbosa, que está aqui presente, o Fábio, estiveram lá também na sexta-feira, foram muito bem atendidos pelo deputado, pedimos algumas emendas, e eu acredito que o município será beneficiado por essas emendas. Amanhã é um dia histórico para a nossa região, né, presidente? Amanhã vai ser assinado o projeto da região metropolitana, tá? Vai acontecer às 14 horas lá na Andaló, e será beneficiado 35 municípios com essa região metropolitana, que vai descentralizar, vai ter investimento para a nossa região. Eu acredito que Mirassol tem muito a ganhar com isso. Uma parte, vereador. Pois não. Eu gostaria de informar a todos aqui que estão presentes, os vereadores e os munícipes em casa, que eu fui eleito, né, como vice-presidente da região metropolitana. Então, a gente vai estar numa reunião dia 20, tratando realmente sobre todos os projetos. E aí eu vou comentar aqui na casa, a gente vai conversar a respeito disso. O Parlamento Regional, né, presidente, que vai Exato, ser desculpa. criado. Parlamento Regional. Certo. Parabéns, presidente. Tenho certeza que Mirassol será muito bem representado. Eu gostaria também de convidá-lo, todos os vereadores, lógico, com a autorização do nosso presidente, que essa casa retome a Câmara itinerante nos bairros. Foi uma promessa de campanha, acredito que não só minha, de alguns outros vereadores que aqui estão, e com essa possibilidade agora que a pandemia está nos dando, esse plano, eu acho que a gente pode já começar a realizar essa Câmara itinerante, que é muito importante. Tem muitas pessoas que talvez não tenham acesso ao Facebook nosso, ao celular nosso. Eu acho que a gente visitar os bairros, fazer um cronograma, para a gente poder estar mais próximo ainda da população, que é o que eu falo, o vereador é o político mais próximo à população, tá bom? Essas são minhas palavras, boa noite a todos. Vereador Valmir Chaveiro. Agradeço, dispenso. E o vereador Daniel Souto me dispensou, senhor presidente. Encerrou os vereadores. Terminada a ordem do dia, tem vereador inscrito na explicação pessoal, vou fazer a chamada. É o Júlio Salomão. Júlio Salomão.
Eu gostaria de falar sobre o projeto do Palco Digital, que ele é um projeto necessário, torna-se algo de grande valia para o nosso município, porque é na cultura que se constrói a identidade de uma cidade. É na cultura que se constrói o amor do munícipe pelo seu município. E diversos setores, não é, foram profundamente abalados, afetados nesse período de pandemia. Entretanto, os artistas que vivem apenas da arte, eles foram mais. Né? Nós temos no nosso município diversos artistas que foram invisibilizados nesse momento. E, nesse sentido, o senhor presidente entrou em contato comigo, com o Fernando Cruz, representando a classe dos artistas do nosso município, e foi criado o projeto Palco Digital. Então, nós acreditamos piamente que a cultura deva ser tratada de maneira séria, justa, como o nosso município merece. Né? Por muito tempo abandonado, deixado apenas para alguns setores, nós acreditamos que há uma necessidade, sim, de se conduzir, não é, a cultura no nosso município com grande seriedade, porque a cultura não é secundária, a cultura é de primeira necessidade, porque um povo que não ama a sua cidade, que não reconhece a arte no seu município, é um povo que não ama o seu município. Então, nós precisamos, sim, dar valor aos nossos artistas, entender essas necessidades dos nossos artistas que foram abandonados nesse período de pandemia. Portanto, endosso, foi falado a semana passada, não pude estar aqui por questões de saúde, mas endosso, sou uma das assinaturas do projeto do Palco Digital. Então, meus parabéns pela iniciativa do Fernando Cruz, juntamente do senhor presidente, e vamos conjuntamente lutar pela cultura do nosso município. Uma boa noite a todos. Terminada a ordem do dia, não havendo vereador inscrito na explicação pessoal e nada mais havendo a tratar, convido os senhores vereadores para a próxima reunião. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.